Vamos ver algumas situações que vão melhorar a jornada de trabalho de vocês. Senta aí, por favor. Tem reais. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Márcio, sou da TSC05. Como o Chagas falou aí, a gente vai apresentar um pouco aí do material. É uma introdução de ergonomia aplicada ao lar. A gente vai falar um pouquinho do domínio da ergonomia, o conceito da ergonomia, como é que surgiu a ergonomia e o que é ergonomia. O material é bem simples, mas porém é bem objetivo. Não é de falar em ergonomia, em parte ocupacional, em saúde ocupacional, sem falar em Bernardino Ramazzini. Ele é considerado o pai da ergonomia. Morreu em 1700, um dos fundadores, né? Foi o primeiro, foi o pioneiro nessa parte de saúde ocupacional, onde em seu livro ele fez uma análise de cada pessoa que ia lá no consultório dele, ia se consultar com ele, colocou nesse livro mais de 100 doenças relacionadas à atividade. Teve a doença do coveiro, do relojoeiro e várias outras. Esse livro ainda é vendido na Fundacentro, é um lugar que eu sei que tem. Ele custa acho que R$15 esse livro. Não é utilizado para trabalho, mas sim é um best-seller. Serve para a gente saber um pouco da história. Então você cai também com concurso público, quem é, o que é. Então você é o Bernardino Ramazzini, é um médico italiano que até durante sua atividade, ele era um pouco, como é que eu posso falar assim, sofria preconceito. Que os médicos falavam, pô, tá fazendo isso, coisa de maluco, pra que isso? Na época dele, lá em 1700. Então esse aí não é o início da ergonomia, mas sim é o início da saúde ocupacional. Bernardino Ramazzini, médico italiano. Aí eu tento fazer um nexo, que nessa época aí, uma baita construção enorme, que foi a construção do Empire State em 1930, não existia o conceito de ergonomia. A gente fala assim, pô, mas como uma construção dessa, que hoje em dia é um marco na construção civil, e não tinha o conceito de ergonomia. Tá aí, a obra durou um ano, foi muito rápida, pela tamanho e estrutura, e não tinha nenhum conceito de ergonomia. Aí como é que surgiu a ergonomia? Quando é que surgiu? Aí eu vou falar agora. O nascimento da ergonomia foi em 1950. Muitos falam isso. Há uma forte corrente falando disso. Que foi aplicada nos principais países europeus. Aí em Oxford surgiu a primeira Associação Internacional de Ergonomia, que é no âmbito mundial. Que está aí usualmente conhecida também como HFES. Está a tradução embaixo aqui falando a respeito do que é. A gente fala assim, pô, ergonomia, ergonomista, o que é isso? Ergonomista é uma especialização na área de ergonomia. É uma faculdade a nível superior, onde a pessoa se torna um detentor de conhecimento na área de ergonomia. É conhecido como ergonomista. É uma pessoa que é específica na área de ergonomia. Eu sempre tento buscar a etimologia da palavra, onde a gente aprende muita coisa nela. Então eu fiz questão de colocar no material a etimologia. O que significa ergo? Trabalho. Trabalho é a atividade que a gente está fazendo ali durante o dia a dia. E nomos, que é normas, leis e regras. Então, normas, leis e regras relacionadas ao trabalho. Como é que a gente deve se portar, como a gente tem que trabalhar, qual o procedimento correto. Então, isso tudo é ergonomia. Ergonomia é uma ciência onde estuda é uma arte onde estuda todas as ciências. Como assim? Estuda antropologia, estuda física, estuda mecânica. Isso tudo é ergonomia. Então, o que a gente ganha com a ergonomia? A gente ganha isso aqui, ó. Tem esse triângulo, que é ergonomia, qualidade de vida e soluções empresariais, que é produtividade. A gente sempre pensa nisso. Segurança é o quê? Segurança visa o quê? Reduzir custos na empresa e produzir mais com a pessoa sem acidente. E ergonomia é a mesma coisa. A gente visa o quê? Qualidade de vida, bem-estar da pessoa, não só no trabalho, mas também em casa, no retorno, e também uma solução empresarial, que é o quê? Melhorar ali na produtividade. Isso que é o foco da ergonomia também. Tem também reduzir doenças? Sim, é a qualidade de vida. A gente viu ontem, quem estava aí, na palestra de qualidade de vida, que o palestrante estava falando, qualidade de vida é isso, melhora isso, então qualidade de vida é isso, melhoria em benefício da pessoa, sim do trabalhador. Mas é só no trabalho? Não, ergonomia é tudo, na casa, no escritório, no trabalho, na rua, no carro, na bicicleta, isso tudo é ergonomia. Até mesmo você cozinhando em casa também tem ergonomia. Por isso que essa palestra foi um pouco voltada para o lar. Tentei fugir um pouco do trabalho que é voltado para o lar, onde as meninas acabaram tendo uma doença ocupacional, né? Coluna, torcicolo,
Isso aí foi relacionado à atividade dentro de casa. Aí eu acabei explicando um pouquinho, né, por que usar ergonomia. Ergonomia é o quê? Sempre novas tecnologias que vai surgindo no mercado. Não sei se vocês conhecem um pouco aí, aquele potinho de Royal, que lembra que era de tampinha de ferro e embalagem de papelão. Aquilo ali era horrível para você abrir e até mesmo para pegar. Aí com o tempo, que se chama uma metodologia da ergonomia, que é a ergonomia do produto e design do produto, ele foi melhorando. Ele é abolinado no meio e a tampinha de plástico, onde você vai desatarrachando e solta. Então isso é o que? Melhoria do produto. Então o que? Novas tecnologias. Tem também outro exemplo que é a vassoura ergonômica. Não sei se vocês já viram. A vassoura, quando você está varrendo, ela vai comendo de lado. Não é isso? Não é isso? É. Então o que vai acontecer? A vassoura já é de lado. A vassoura já é de lado. A vassoura é barata, custa R$10 aí no Carrefour que ela vende. Então ela... Que vassoura é essa? É brincadeira. Só uma língua. Então ela melhora aqui a competitividade no mercado, a produtividade pela qualidade. A gente produzir bem, gastando o menor possível. Essa é a definição da Ana Maria de Moraes, que ela foi presidenta da BERRA, Associação Brasileira de Ergonomia, que é, como já disse, brasileira. E ela tem um conceito bem simples, porém é o que a gente quase não ouve falar. O que a gente ouve falar aqui o que é ergonomia? A ergonomia é a gente ajustar o posto de trabalho lá da pessoa, botar a rodinha onde não tem e pronto. Dá aquela cadeirinha de secretária que ajusta o braço, a rodinha e tá certo. Mas não é, ergonomia é muito mais além do que isso. Então vou ler para vocês aqui, que é o que? Definição de ergonomia. Conceitua-se a ergonomia como tecnologia projetual das comunicações entre os homens, máquina, trabalho e meio ambiente. Se for colocar na internet, tem vários conceitos. Esse conceito que eu acho mais próximo do que eu já vi um pouco no mercado. Então, acho que vale ressaltar que é o quê? É a comunicação, a integração entre um homem e a máquina, um homem e o trabalho e o meio ambiente e a máquina. Então tem que ter essa integração entre todas essas partes. Isso aí que eu achei que a maioria que fosse segurança do trabalho, eu trouxe, esse aqui é o estatístico de 2010, que é um anuário da Previdência Social, que ela serve para a gente como base de fatos e dados. O que é isso? A gente trabalha em cima de redução de lucro, redução de despesa. Então, se tem acidente de trabalho, a empresa paga muito, paga pelo FAP, seja lá qual for os outros custos em cima, até do acidente. Então a gente tem que mostrar para o empregador que o nosso trabalho está sendo incisivo e reduzindo os custos. Mas onde é que está aumentando? Aqui dou um exemplo, isso aí é verídico, que no ano de 2010 foram registrados um aumento no setor de serviço de 47,3% de acidentes. Foram registrados. Teve aí, em média, um pouco mais de 700 mil acidentes registrados com CAT. Então, o setor de serviço, o que é setor de serviço? Esse aqui é um doméstico, é um setor de serviço. Qual é o outro? Aquele que faz o bico no final de semana de segurança, também é um setor de serviço. Que é o quê? Pessoal terceirizado, né? Pessoal que trabalha na Oi, final de semana faz aquela instalação, faz aquela... não é o gato, né? Eu queria falar gato. E não é mais a indústria que mais acidenta, mas sim o setor de serviço que está crescendo. Então a gente tem que dar um foco nisso. Realmente a gente que é segurança do trabalho tem que ter a missão de prevencionista. A gente também tem que dar um foco nessa área. A empresa é uma indústria civil, uma construção civil, tem várias terceirizadas agregadas. Isso aí são o quê? Um setor de serviços terceirizados que prestam lá. O pessoal da limpeza, o pessoal que vai lá só para limpar o filtro do ar-condicionado. Então, a gente também tem que dar um foco nisso. A gente que eu digo que segurança do trabalho também. E vocês, como não são de segurança, também são lá prestador de serviço, também tem que prestar atenção nisso. Isso aí já dentro dos 50 códigos, dos CID-10, os dois que mais teve aumento de acidente, que é relacionado à ergonomia, que é a dorsalgia, teve 5,7%, e transtornos mentais e comportamentais, teve um parâmetro aí de 1,9%. A gente fala assim, poxa, 1,9% é o que mais ou menos? São basicamente quase 13 mil acidentes registrados. 13 mil. Eu falo, pô, mas isso é só 1,9%, mas são 13 mil pessoas que sofreram problemas relacionados ao posto de trabalho. A gente realmente tem que acordar, falar que ergonomia é simples, não é.
É uma arte muito difícil de lidar. A gente vai ver que tem algumas metodologias que ajudam a gente a ter essa análise de risco, que a NR17 ela obriga a gente a fazer isso. Essa é uma análise comportamental. Nostalgia é a doença relacionada à coluna. Então você entra num ponto que eu acho que é o ápice da apresentação, que é o domínio da ergonomia. A ergonomia é só ajustar o posto e botar na rodinha, não. Não é só a ergonomia física, também tem a ergonomia cognitiva e organizacional. Mas não é só esses três, tem muito mais. A ergonomia, como eu falei, é uma arte que cuida de várias ciências. Então está lá um problema, ela avalia de várias formas. Às vezes a gente, quando vai fazer uma análise ergonômica, às vezes não é nem a atividade, não é nem o material e não é nem a peça que o cara está fazendo, mas sim a pessoa que está fazendo de forma errada. Isso a gente fala que é o quê? Ergonomia cognitiva, faz parte do processo mental da pessoa. Aqui tem alguns exemplos, que é carga mental, processo de decisão, memória, raciocínio. Eu mesmo na empresa onde trabalhava já teve esse problema. A pessoa tinha um procedimento, como é que fazia a peça, sabia a forma da peça que tinha que fazer, a máquina era nova, e a pessoa, por ter 20 anos de operação, ela fazia daquela forma ali que ela achava segura. Mas não, a gente entrou com a ergonomia cognitiva, viu que ela estava fazendo da forma errada. Então melhoramos o posto ali, melhoramos a forma dele, trabalhamos a pessoa conversando, e no qual ele até melhorou. Isso traz o quê? Melhoria de produtividade e de acidente zero também. Tem a segunda, que é a organizacional, que é a parte de comunicação, de processo, gestão pela qualidade e novas formas de trabalho. E a física, como eu já falei, manuseio de materiais, segurança, saúde, projeto do posto de trabalho. Esse é o projeto que antevê, né, a instalação do posto de trabalho. Aí é o conceito, né, dado pela Berro. O que é física? O que é ergonomia física? Ela diz: a ergonomia física ela está relacionada com as características da anatomia humana, antropometria, fisiologia e biomecânica, em sua relação à atividade física. Agora eu dou um exemplo relacionado ao lar, o que significa isso. Por exemplo, no banheiro. Ergonomia física, a gente tem no banheiro? Sim. Ah, mas não tem cognitivo aí, organizacional? Também tem. Mas eu dei um exemplo voltado para a física aqui agora. Quem tem idosos em casa e crianças, estatísticas falam que são as pessoas que mais se acidentam. Aí tem algumas alterações que devem ser feitas para melhorar o que? O ambiente, o banheiro. Vamos falar aqui de um assento dentro do box. Às vezes a pessoa idosa não tem firmeza nas pernas, então facilita ela no banho. Tem também um assento sanitário, tem que ter uma barra do lado para quando ela se agachar, ela segurar também para levantar. Às vezes o idoso fica em casa e fica com uma criança tomando conta, não tem um adulto para ajudar. Então às vezes isso aqui já facilita a vida da pessoa, até mesmo você. Aí tem outro exemplo. Por exemplo, que é um tapete. Ah, mas tapetinho não pode ser aquele que desliza, mas sim aquele que fixa, tem uma ventosa que fixa no chão. Também tem toalhas, cabideiros para toalhas também, isso aí é a parte da ergonomia física. E o assento também, que isso aqui já é removível. O outro já é fixo, esse assento aqui já é removível. Por exemplo, a Baby, esse aqui já é removível, é uma cadeirinha de plástico com haste de aço inox, onde ele senta e não quebra também. Isso aí a gente deve evitar. Primeiro ponto, subir no vaso sanitário. Isso aí é um fonte causador de acidente. Essa foto mesmo aqui é real. O menino morreu em Porto Alegre no início do ano, onde ele subiu no vaso para pegar um material que estava na estante e acabou caindo e cortou a perna e morreu na hora. Então isso aí a gente deve evitar. O vaso não foi dimensionado para suportar todo o nosso peso, mas sim parte dele. Outro ponto também que vale ressaltar são tapetinhos. Se é na nossa casa que não tem esse tapetinho aqui,